Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz, bênção e misericórdia de Allah estejam sobre si. Estimado internauta da página Al-Hidayah, do canal Al-Hidayah, é muito bem-vindo a mais uma edição, ou seja, esta é a segunda edição do nosso programa, do nosso espaço Horizontes do Ramadã, que temos este grande privilégio de partilhar consigo, de conversar consigo, de manter este momento, portanto, de interação, de lições, onde queremos refletir sobre este mês abençoado de Ramadã. É mais uma oportunidade para louvarmos e agradecermos a Allah pela vida e saúde e também por termos presenciar mais uma oportunidade, mais uma bênção de presenciarmos o mês de Ramadã. E como é o nosso principal objetivo neste programa, que é trazer reflexões, trazer temas que possam, portanto, ajudar o nosso internauta que sintoniza a nossa página Al-Hidayah Moçambique para melhor aproveitar o mês abençoado de Ramadã. E hoje não será diferente, temos um convidado especial em estúdio e também trazemos um tema sugestivo, alusivo ao mês de Ramadã. Como sabe, que este programa só passa durante este período do mês abençoado de Ramadã. E hoje, inshallah, o tema que propomos para si, estimado internauta, é como é que podemos melhor aproveitar o mês de Ramadã. E temos como convidado, mas antes de anunciarmos o convidado para a segunda edição do programa Horizontes do Ramadã, quero recordar a si, estimado empresário, empreendedor, neste espaço Horizontes do Ramadã, temos um espaço especial para si, de modo a expor os seus produtos, os seus serviços, a sua marca e ajudar, por que não, os muçulmanos que precisam dos seus serviços. Por isso mesmo, entre em contato e conheça os nossos pacotes comerciais para fazer parte desta grande família, e porque as marcas, a tendência é estarem presentes no meio social, na mídia social, e nós queremos ser o seu parceiro forte para, portanto, alcançar os seus objetivos naquilo que é o marketing da sua empresa. Pois bem, hoje também teremos o espaço para fazer a leitura das suas mensagens. É um espaço também onde queremos esclarecer as suas dúvidas, responder às suas perguntas através do nosso espaço de mensagens, ou melhor, de comentários da nossa página do Facebook Al-Hidayah Moçambique. Desde já convido-lhe a partilhar o link da nossa transmissão para que o conhecimento, para que o tema de hoje possa chegar mais muçulmanos e desta forma aprender um pouco mais sobre a sua religião. Portanto, para si que tem uma dúvida relacionada não só alusivo ao mês de Ramadã, porque neste mês temos acompanhado perguntas quase que recorrentes, e ontem estávamos aqui a conversar sobre isto. A verdade é que o Islã é uma das religiões que mais cresce a nível mundial. Por isso mesmo, há esta pertinência de sermos, passa a expressão, sermos repetitivos nas perguntas e também nas respostas, de modo que aquelas pessoas que acabam de abraçar o Islã também usufruam desta mensagem. Portanto, estimados telespectadores e internautas, hoje contamos com a presença do nosso Sheikh Abdul Qahar, que vai, inshallah, ajudar-nos a compreender e a melhor nos esclarecer de como é que podemos aproveitar o mês abençoado de Ramadã. Desde já, saúde ao Sheikh, assalamu alaikum, é muito bem-vindo a este espaço que temos para refletir e também esclarecer alguns equívocos relativamente ao mês abençoado de Ramadã. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Primeiro agradecer por esta oportunidade de estar aqui. Podia ser outra pessoa, mas o convite foi direcionado para nós. Isso é de agradecer, jazakumullah khairan, e dizer que continuem assim, trazendo este tipo de temáticas que de certa forma beneficia a nossa sociedade.
Jazakumullah khairan, e esperamos que os internautas tenham tirado um proveito neste nosso... Barakallah fikum, Sheikh. De certeza absoluta que vão tirar melhor proveito. Agora, acabou me suscitando uma questão, Sheikh. Sim. Por que o mês de Ramadã ele é diferente dos outros meses? Muito bem. Bismillahirrahmanirrahim. Espero que Allah subhanahu wa ta'ala possa facilitar nas respostas. Amém. Por que o mês de Ramadã é diferente de outros meses? O Corão é que responde, não é Abdul Kahar. Allah subhanahu wa ta'ala no Suratul Baqarah, por aí, versículo 185, Allah subhanahu wa ta'ala diz: Shahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. Essa é a resposta. É aqui onde nós vamos encontrar a diferença de Ramadã com outros meses. Allah subhanahu wa ta'ala, ele nos explica de que, ou seja, nos ensina de que o mês de Ramadã é um mês em que Allah enviou o Corão, ou revelou o Corão. É um mês em que o Corão foi revelado, neste mês de Ramadã. E nós sabemos que, dentre todos os livros que existem na face da terra, o Corão é o melhor livro. Isso não resta dúvidas. Então, sendo um mês em que Allah fez descer a sua palavra, atenção, nós estamos a falar de uma criatura, estamos a falar da palavra de Allah. Allah fez descer de Lawh al-Mahfuz para Baitul Izza. Baitul Izza encontra-se no primeiro céu, este céu da terra. Então, Allah, numa noite, não é? Numa noite que se chama Laylatul Qadr, numa noite de decreto, em que Allah subhanahu wa ta'ala decreta como é que será as suas criaturas, tudo mais. Allah revelou este Corão naquela noite. E aquela noite está exclusivamente dentro do Corão, aliás, do mês de Ramadã. É por essa razão que o Ramadã não pode se comparar com outros meses. É um mês especial perante Allah. E Allah, ainda neste versículo, ele disse: Hudan linnas. Esse Corão que foi revelado no mês de Ramadã é para orientar as pessoas, guiar a humanidade. Wa bayyinatin min al-huda. E não só, o mesmo Corão é para evidenciar a própria orientação e o discernimento. Então, é por essa razão que o Corão, ou seja, o mês de Ramadã, ele é considerado diferente de outros meses. Há muitas datas. É um mês especial. Imagine, só quero dar um exemplo. Imagine, você tem um convidado especial. Um convidado que aparece uma vez por ano. Uma vez por ano. E é um convidado de honra para a sua vida. E o mesmo convidado, quando ele chega, basta aproximarem os dias, você começa a se preparar. Organizar a casa, se a casa não está boa, a pintura, tudo mais, varrer ali, arranjar a melhor comida. E quando chega aquele hóspede, aquele convidado, você despende todo o seu tempo com aquele convidado. É a mesma coisa o Ramadã. Temos que estar preparados para melhor receber este convidado especial. Temos que estar preparados para melhor receber este convidado especial. É por essa razão que, para além de comida que nós deixamos outras coisas. É por essa razão que, se for a perceber, alguns negócios agora já não têm saída. Porque as pessoas estão a honrar este hóspede, que é o Ramadã. Sheikh, acabou surgindo uma questão, na verdade são duas. Sim. A primeira é que é comum ouvirmos que o mês de Ramadã é um mês sagrado. Sim. Mas, por outro lado,
há outras literacias ou literaturas que dizem que o mês de Ramadã é apenas um mês de bênçãos. Exato. Qual é a veracidade ou como é que se posiciona o mês de Ramadã? É um mês sagrado ou é um mês de bênção ou é um mês abençoado? Yes, salam. Como eu dizia, Allah subhanahu wa ta'ala disse: فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Quando tiver qualquer questão, consulte o Corão e o seu mensageiro. Vamos para Surat al-Dukhan. Surat al-Dukhan é que vai responder essa questão. Allah subhanahu wa ta'ala no Surat al-Dukhan, versículo 3, chamou de Mubarak o Ramadã. Chamou de Mubarak. Laylatul Mubarak. Quer dizer, quando estava a falar de Laylatul Qadr, Allah chamou uma noite de bênção, quer dizer, que está dentro de um mês de bênçãos, que quer dizer, ou seja, de um mês abençoado. Por essa razão, o Ramadã não pode ser visto como sagrado. O Ramadã não é sagrado. A consideração pode, não é? A consideração pode ser igual a, não é, sagrado, mas o nosso aqida não pode chegar a esse ponto. O Ramadã é apenas um mês abençoado pelas inúmeras virtudes que neste mês contém. Então, Allah subhanahu wa ta'ala, quando ele fala no Surah At-Tawbah, quando menciona os meses, não é? Ou seja, quando fala de meses sagrados, Allah disse são apenas 4. Wa arba'atun hurum. Quer dizer, dentre esses meses, esses 12 meses, Allah disse que 4 deles são sagrados. E quem nos ensina, conforme dizia, quando tiver qualquer disputa, qualquer questão, consulta o Corão e a Sunna. Então, onde Allah apenas falou de 4 meses que são sagrados, mas não falou quais. Não está contemplado não o mês estão de Ramadã. Contemplados no Corão. Ou seja, não está contemplado o Ramadã. E a Nabi sallallahu alaihi wasallam, quando explica sobre esses meses, o Ramadã não está lá. Menciona Rajab, menciona Dhul Qa'da, Dhul Hijjah e Muharram. São apenas 4 meses. Então o Ramadã é um mês abençoado. Jazakumullah khair, Sheikh. Já começamos a receber algumas perguntas a partir do nosso Facebook. Por isso mesmo gostaria de agradecer pela presença do Safio Hassani, Amissi Musa e também de Abdul Qadir Momad Anli. Vamos continuar aqui com as nossas perguntas, depois terminamos com as perguntas da nossa página do Facebook. Sheikh, falou no início da sua abordagem que o Corão foi revelado no mês de Ramadã. Qual é a ligação que se pode criar entre o Ramadã e o Corão em termos de virtudes, em termos de recitação, em termos de constância na sua recitação, na sua prática, na sua implementação, no seu estudo, na sua compreensão, digamos, no seu todo? A ligação, digamos que é intrínseca, posso usar essa expressão, porque uma vez que o Corão foi revelado dentro do mês de Ramadã, não é? E nós sabemos que o Corão é a melhor coisa que nós temos, é a melhor orientação que nós temos, é a luz. Conforme disse Allah subhanahu wa ta'ala no Surat al-Shu'ara, a partir do versículo 92 até 95, Allah subhanahu wa ta'ala disse: Nazala bihi ruhul amin. Primeiro disse: aliás, disse: Nazala bihi ruhul amin. Esse Corão desceu com quem? Ruhul Amin. Ruhul Amin é um espírito, ou seja, é o anjo Jibril, que é referido aqui, Ruhul Amin, aquele que é confiável, aquele que é fiel, não é? Allah.
Então ele desceu. Por quê? Por que ele desceu? Disse ala qalbika litakuna minal munzirin. Allah está a falar para Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disse, desceu este Corão que era para colocar, ou seja, para colocar no coração de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, litakuna minal munzirin, para que ele pudesse se tornar dos admoestadores, como profeta. Então, é por essa razão que há uma ligação, uma conexão muito forte. O Corão, que é a melhor palavra de Allah, aquela palavra que quando você recita, ganha recompensa. Cada letra você ganha recompensa. Então, e o Ramadã também, Allah subhanahu wa ta'ala já nos ensinou quais são as suas virtudes. Que basta você jejuar. Veja só, dessas virtudes. A Nabi sallallahu alaihi wasallam fala de 3 pessoas que Allah não rejeita o seu dua. Disse, thalathatu la turaddu da'watahum. 3 pessoas não são rejeitados seus duas. E uma das pessoas é as-sa'imu hatta yuftira. O jejuador até que ele quebre. Se estamos a falar do mês de Ramadã, estamos a falar do primeiro dia de Ramadã até o último dia de Ramadã. Então, são inúmeras virtudes que nós podemos aproveitar, ou seja, encontrar no Corão e também ao mesmo tempo no Ramadã. Então, quando estes aqui se cruzam, o que você imagina? É um jackpot. É um jackpot daqueles que todo muçulmano gostaria, portanto, de ser merecedor. Exatamente. Sheikh, falando já nas virtudes, o que o muçulmano deve fazer a partir do momento em que lhe chega a informação de que a lua do mês do Ramadã já foi visualizada? Como é que deve ser o seu interior, o seu espírito? Quais são as recomendações que o muçulmano deve obedecer para poder observar o jejum? Bismillahirrahmanirrahim. É assim. Aí, quando estava a fazer a questão, logo lembrei-me de ensinamentos de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. O profeta sallallahu alaihi wasallam fazia um dua antes de chegar o mês de Ramadã. Ele dizia: Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban wa ballighna Ramadã. Ainda não se visualizou a lua. Então, o que o muçulmano deve fazer antes, ainda não visualizou a lua, ele primeiro é pedir a bênção de Allah. E essas bênçãos vai alcançar aonde? Disse, começa a pedir essas bênçãos aonde? No Rajab. Por essa razão, quando chega o mês de Rajab, para além de ser sagrado este mês, é um mês de muitas virtudes também. Porque a Nabi sallallahu alaihi wasallam já nos ensinou para pedirmos bênção naquele mês, o baraka. Depois não para por ali, vai até mês de Sha'ban, vai pedir ainda bênçãos no mês aliás, Sha'ban, no mês de Sha'ban. Aquele momento de pedir bênção é um momento de você lavar o seu coração. Lavar de o quê? Riba, por exemplo, fofocas, falar mal de pessoas, rancor que você tem com as pessoas, caluniar pessoas. Não é? Há pessoas que destroem a imagem dos outros, não é? De forma injusta. Começam a publicar informações falsas, ou seja, informações feias, fúteis, que é para denegrir a imagem de alguém. Então, neste momento de pedido de bênçãos, você começa a lavar o seu coração, começa a lavar o seu nafs. Então, é uma preparação que para quando chegar o quê? A visualização da lua do mês de Ramadã, você chegar lá enquanto já está abençoado. O coração já está treinado. Nada vai lhe assustar quando chegar lá. Por quê? Ele já vem treinando.
já vem educando o seu coração, já vem jejuando, já vem não falando mal dos outros, já vem não usurpando coisas dos outros, já vem não denegrindo a imagem dos outros, já vem não contraindo dívidas desnecessárias, ou já vem pagando as dívidas dentro das suas possibilidades. Então, quando você se prepara e chega ao mês de Ramadã, você já está preparado para jejuar. Agora, tem uma parte no que diz respeito à visualização da lua. Até foi colocada essa questão na TV Gungu sobre a visualização da lua. Primeiro, Allah subhanahu wa ta'ala também já disse no versículo 189, disse ao Nabi sallallahu alaihi wasallam: "Yas'alunaka 'anil ahilla." As pessoas te perguntam sobre as luas, ou sobre a lua nova. As pessoas perguntam: Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal-hajj. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala dá resposta ao Nabi para responder às pessoas. Diz para essas pessoas que essas luas novas servem para orientar o ser humano, servem para o ser humano controlar o tempo, para ele saber que já está a entrar o mês X, vimos a lua, então esta lua nova é o mês X. Ele começa a se guiar na base da visualização da lua. E como se não bastasse, também sabe controlar quando chega aquele último pilar do Islã, que é o Hajj. Então, quando chega, você não duvida, porque Allah já deu o critério de visualização de lua. E você controla a lua. Por isso, a Nabi sallallahu alaihi wasallam, quando viu aquilo, a Nabi sallallahu alaihi wasallam disse para os sahabas, disse: "La tasumu hatta tarawul hilala, wa la tuftiru hatta tarawhu." Não podem jejuar até que visualizem a lua. E não podem quebrar até que visualizem a mesma lua. Que quer dizer, a condição de nós jejuarmos o mês de Ramadã é o quê? É a visualização da lua. Agora, e a condição para o término do Ramadã também é a visualização da lua. Quer dizer, é um intervalo que Allah fez para separar os meses. Então, a isso pode surgir uma pergunta: como é o critério de visualização da lua? Este é um dos temas que também tem criado muito debate ultimamente. Então, aí o que vai responder é no mesmo versículo lá atrás. Allah disse: "Man shahida minkum shahra falyasum." Man shahida minkum. Esse min chama-se, em árabe, chama-se min al-ba'adiyya. Al-ba'adiyya é que nem no universo de, por exemplo, vou dar um exemplo, um universo de 10 pessoas, né? Dentro daquelas pessoas, quem daqueles, não importa se é feio, é bonito, é magro, é forte, é branco, é baixinho, não importa. Allah disse minkum, um de vocês. Vocês quem? Humanos. Não disse moçambicanos, não disse africanos, não disse asiáticos, não disse americanos. Allah disse minkum, vocês, humanos. Quem visualizar, então que jejuem. Então, foi por essa razão que a Nabi sallallahu alaihi wasallam também jejuou, só por ouvir um beduíno. Um beduíno veio, e veja que mesmo na história deste beduíno não consta o seu nome. Sabe por quê? Há um hikmah aqui. A Nabi sallallahu alaihi wasallam, por que não se preocupou com o nome daquele beduíno? É para nós aprendermos, não estarmos presos nas pessoas, quem está a falar, quem está a trazer a informação. O que importa é se essa pessoa é crente a Allah, se essa pessoa é temente a Allah, se essa pessoa é sincera. Isso é suficiente. Por isso a Nabi sallallahu alaihi wasallam, o que fez para aquela pessoa foi perguntou: "Atashhadu an la ilaha illallah?" Tu testemunhas que não existe outra divindade merecedora de adoração senão Allah? Ele disse: "Ashhadu an la ilaha illallah."
وتشهد أني رسول الله, disse أشهد أنك رسول الله. Eu testemunho que tu és o mensageiro de Allah. Só por aquelas palavras foi suficiente de Nabi sallallahu alaihi wasallam anunciar o jejum. Sheikh, gostaria de convidar para olharmos para algumas perguntas que nos chegam. Creio que sejam 3 ou 4 questões aqui que os nossos internautas colocaram. A primeira questão é do Safio Hassan. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Pergunta: será que é aceitável casar nikah dentro do mês de Ramadã? Khairan. A resposta é sim, é aceitável. Por que a resposta é sim? Tudo depende do objetivo. Qual é o seu objetivo? Não é? E dentre as condições de nikah, não existe lá o Ramadã. Não existe lá um mês específico, que tem que ser mês X. As condições de Ramadã, o que está lá? Al-Qabul wal-Ijaba. O pedido e a aceitação. Onde o homem vai pedir casamento e a mulher aceita. Essa é a primeira condição. A segunda condição qual é? Já é a presença de wali. Conforme o Nabi sallallahu alaihi wasallam disse: "La nikaha illa bi waliyin wa shahidain". Não existe ou não pode haver um casamento, não pode acontecer um casamento sem que haja lá um representante da mulher, o responsável da mulher e 2 testemunhas da parte da mulher. E outra coisa é o mahar. Basta existir mahar com essas pessoas e a pessoa que vai dirigir o nikah são apenas 5 pessoas. A condição é essa. O tempo, quando, que hora, mesmo 0 hora, realize onde você quiser. Quando você quiser. Então, em qualquer momento, a não ser que o seu objetivo seja diferente do casamento normal. Se o objetivo for desviado, ser um objetivo, porque há aqueles que pensam em se casar porque não conseguem se segurar, não é? Epa, eu não é nada, não vou aguentar ficar um mês sem, né, me cruzar com mulher. Então aí é onde você estraga. O objetivo não pode ser esse, mas dizer que o casamento vai ser válido, vai ser válido. Por quê? Você está a fugir do haram. Quem sabe seja a oportunidade da sua orientação. Mas, Sheikh, ainda na insistência dessa questão, sim. E se alguém fizer um nikah com essa intenção porque não consegue se segurar, quer se abster, quer se afastar do haram, esta intenção não é vista como sendo boa? Na verdade é vista sendo boa, por isso eu dizia depende. Ou depende do contexto também. Exatamente, o contexto também. Se nós recuarmos para o versículo 184 do Surat Al-Baqarah, quando Allah disse la'allakum tattaqun, Allah fala de revelação, da prescrição do Ramadã conforme foi prescrito aos nossos antepassados. Mas depois Allah diz qual é o objetivo aqui, que é você ter a consciência para com Allah subhanahu wa ta'ala. E essa consciência só vai se refletir se você começar a pensar positivo. Se não casava antes, passa a expressão, atirador. E com a chegada de Ramadã, que serve para purificar as nossas almas, e você pensa em se casar, é positivo. É positivo. Entende? Então, isso é positivo. É uma forma de fazer o quê? De provar com A mais B que o Ramadã já está a trazer uma transformação na sua vida. Ontem não pensava em casar, mas com a chegada do Ramadã você já pensa em casar. É um passo para chegar. Só que aquela intenção não pode ser só para o Ramadã, para depois. Tem que continuar. Tem que continuar, exatamente. Depois do Ramadã. Depois do Ramadã.
Mashallah. Jazakumullah khair, Sheikh. Barakallahu fikum. Temos outra questão. O rei de Nampula, é assim como vem o nome do nosso o nome do nosso internauta. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Pergunta: se é permitido escovar usando a pasta de dente enquanto estiver de jejum? A pasta dentífica não entra na lista de alimentos. A pasta dentífica foi produzida ou fabricada com um objetivo, que é de lavar os dentes, não é? Limpar, cárie, né? Sim. Cárie por lá fora. Então, o que você tem que fazer é o quê? É tomar cuidado ao usar a pasta dentífica, uma vez que é permitido você usar, mas não pode exagerar ao ponto de passar da garganta, porque basta passar, entrar no estômago de uma forma propositada, então você quebra o jejum automaticamente. Mas se for de uma forma não intencional, porque de repente você pode tentar evitar, mas enquanto Allah não lhe ajudar, você acaba, né, escorregando ali uma parte, engole. Então, se for por esse motivo, não quebra o jejum. Não intencional. Mas se for intencionalmente, quebra o jejum. Mas não há nenhum problema em usar a pasta dentífica. Jazakumullah khair. Temos mais uma questão. Na verdade, eu olho esta questão como uma preocupação. Sim. Eduardo Lima diz que tem uma irmã com problema de djinn. Sim. E já gastou muito dinheiro à procura de alguém para que pudesse apaziguar, não, para poder ver se conseguia a solução. E ele diz que não conseguiu, não teve nenhuma solução e quer saber o que ele pode fazer. Ele está em Nampula. Não sei ao certo se está em Nampula ou está cá. Talvez ele pode comentar mais no Facebook. Se calhar até no final do programa podemos ter a sua localização. Sim. Para melhor interação, ele podia aí deixar a localização dele, que é para interagirmos com ele, lhe encaminhar pessoas que dedicam nessa área. Se ele pudesse dizer a província em que ele está, nós podíamos citar alguns nomes, recomendar algumas pessoas. Por exemplo, se for em Nampula, está lá o Dulatan, né? Está lá o Dulatan, que também viraliza, quer dizer, nas redes sociais, pelos seus conteúdos do Islã. Está lá o Sheikh Negrau, também dedica nessas áreas, entre outros mashaykhs. Agora, se estiver cá no Maputo, eu aconselharia, caso conheça o Conselho Islâmico de Moçambique, talvez aproximar para ter um bom encaminhamento, inshallah. Inshallah. Sheikh, o nosso tempo está a fugir. Gostaríamos de ficar toda a noite a conversar, mas porque temos outros compromissos, daqui a nada é o Salatul Aisha. Qual deve ser a postura, o comportamento ideal para o muçulmano durante este período de Ramadã? Quanto ao comportamento, a Nabi sallallahu alaihi wasallam disse: "Man lam yada' qawla az-zuri wal 'amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharaba." Aquele que não deixar de falar falsidades, de praticar falsidades, então não há nenhuma necessidade em ele continuar a deixar a sua comida, passar fome, deixar sua bebida e passar sede. Para com Allah subhanahu wa ta'ala não há nenhuma necessidade. Então a postura de um muçulmano é mesmo de, nessa abstinência, não pode ser apenas na comida e bebidas, ou seja, atos conjugais, mas também abster-se de tudo aquilo que é imoral, tudo aquilo que é pecado, abster-se.
É aí onde ele vai aproveitar. E a Nabi sallallahu alaihi wasallam já disse: "Man sama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Quem jejuar o mês de Ramadã com iman, com fé sincera, e não só ele na esperança de que Allah vai recompensar o jejum dele, então Allah subhanahu wa ta'ala perdoa os seus pecados. Allah Akbar. Os pecados que ele até adiantou. Subhanallah. Sheikh, não sei se depois dessas palavras seria justo da minha parte eu lhe pedir últimas considerações para fecharmos o programa. Como últimas considerações, apenas aconselhar aos nossos irmãos aí em casa, a mim mesmo, a intensificarmos as boas ações neste mês de muitas virtudes, pois é uma oportunidade única. Nós não sabemos se vamos terminar este mês, não sabemos se nem a primeira semana vamos ultimar, então vamos praticar, intensificar, doar, recitação do Coran, tratar bem os nossos pais, vizinhos, nossos próximos, pedir perdão a quem você fez algum mal, ou aquele que está a se mostrar arrogante, ou pedir perdão a ele. E Nabi sallallahu alaihi wasallam ensinou um dua, eu também queria aqui deixar: Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'afu anni. Oh Allah, tu na verdade gostas de perdoar, então perdoe-me. Esse é o dua que eu posso recomendar a recitarmos todo este mês de Ramadã. Existem outros, mas este temos que intensificar para que Allah perdoe os nossos pecados. Sheikh, Jazakumullah Khair. Esperamos a segunda parte da conversa, inshallah, ainda durante este mês de Ramadã. Inshallah. Inshallah. Bom, agradecimentos para si, estimado telespectador e internauta do canal Al-Hidayah Moçambique. Inshallah, novo encontro fica marcado para amanhã, se até lá o Criador nos agraciar com vida e saúde, aqui no mesmo canal, na mesma página e à mesma hora, inshallah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam.